salve, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para continuar a discutir um dos assuntos mais motherfucker, power, blaster, detonator, plus advance de foda no que diz respeito à biologia, que é o que a gente está chamando de bioquímica celular. Na aula de hoje, turma, nós vamos discutir as características dos carboidratos. Essas moléculas, turma, são absurdamente fundamentais para a gente começar a ter uma dimensão, para a gente começar a entender a maravilha que é a vida. Por que eu gosto, que eu estou enchendo tanta bola assim dos carboidratos? Gente, porque uma das principais funções que essas moléculas vão desempenhar em nós seres vivos é essa primeira que está aqui, ó. Geralmente essa substância vai tender a funcionar como um combustível para os seres vivos. Tá, professor, grande coisa. Combustível? E daí? Não, olha, segue o raciocínio. Pensa comigo, meu caro, pensa comigo, minha cara. Olha aqui, motherfucker power blaster detonator plus advance de foda. Gente, uma das coisas que mudou o meu entendimento sobre a ciência da natureza, sobre as ciências da natureza, foi o dia que eu comecei a perceber que o universo é regido por energia. É a energia que determina a ocorrência de diversos processos no universo. Nós, seres vivos, fazemos parte do universo. Logo, se é a energia que rege o universo, é a energia também que vai fazer o quê? Que vai reger o nosso funcionamento, a nossa vida. Então vai ser através dessa molécula que eu estou apresentando aqui para vocês que vai ser possível o quê? A própria ocorrência, a própria existência de vida. Então uma das principais funções que os carboidratos vão ter é funcionar como um combustível. Dentre essa ideia deles funcionarem como combustível, uma das substâncias que mais se destacam, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar mais de uma vez, é a molécula de glicose. É através da molécula de glicose que é o nosso principal combustível, que é a principal substância que a gente usa para poder funcionar corretamente. No entanto, turma, não quer dizer que todo e qualquer carboidrato sempre vai ter função de funcionar como um combustível. Eu estou destacando aqui para vocês a principal função que a gente geralmente recorre quando a gente pensa nessa palavra, tá? Existem outras funções que os carboidratos desempenham, como por exemplo a construção de algumas estruturas no nosso organismo ou em outros seres vivos, como por exemplo quem? Como por exemplo a parede celular de fungos e plantas. Elas também serão construídas por carboidratos. Então os carboidratos podem desempenhar outras funções. Mas normalmente, quando a gente vai lidar com questões, quando a gente vai entender com o funcionamento dessa molécula, quase sempre a nossa referência a respeito dele como um combustível. E aí, galera, veja bem, uma das diferentes formas que eu tenho para poder estudar, para eu poder entender como é que funcionam os carboidratos, é através da classificação deles. E aí, para eu explicar para vocês essa ideia de classificação, eu quero retornar no próprio nome dessa substância, carboidrato. Gente, uma das queixas que eu escuto muito dos meus alunos, e é uma queixa verdadeira, é que é o seguinte: pô, professor, biologia até que é legal. O problema é que biologia tem muito nome, né? E às vezes fica difícil de eu guardar esse monte de nome. E eu não vou negar, realmente, biologia tem muito nome. Mas ainda bem que esses nomes fazem sempre sentido. Quer um exemplozinho bobo, mas que ajuda a gente a entender? Olha para esse nome, olha esse prefixo, carbo. Carbo lembra quem? Lembra carbono. Lembra da nossa aula que eu falei para você sobre substâncias orgânicas? Lá os componentes, os N-chopes que formavam as substâncias orgânicas, olha o carbono aqui aparecendo. O que é um carboidrato? Então, é uma molécula que tem na sua composição o átomo de carbono. Além de carbono, também tem os hidratos, os hidretos. E o que são os hidratos? São as substâncias que são formadas com união de hidrogênio e oxigênio. Tanto é que um dos diferentes nomes que eu posso dar para os carboidratos são os hidretos de carbono. Ou eu posso simplesmente chamar os carboidratos de açúcares ou então de glicídios. Prende nessa ideia de açúcar para você entender justamente essa classificação que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu geralmente, na hora que eu vou classificar os meus carboidratos, eu coloco eles em 3 categorias. Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. O que vai diferenciar um do outro é justamente a quantidade de açúcares que formam os meus carboidratos. De novo, olha o nome fazendo sentido. Olha para esse nome. Mono. Mono quer dizer o quê? Então, os monossacarídeos são os carboidratos formados por um único açúcar. E o que é legal aqui da gente perceber, turma? Segue meu raciocínio, presta atenção. Geralmente,
Quando eu olho para a composição desse monossacarídeo, eu noto que existe uma regrinha básica no que diz respeito à organização dos átomos que formam essa molécula. E qual que é essa regrinha básica? É essa aqui, ó. Para cada átomo de carbono, eu tenho o dobro de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. É isso que eu quero dizer na hora que eu escrevo. CXH2X, OX. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ó. O primeiro monossacarídeo que eu vou apresentar para vocês são aqueles que a gente chama de pentoses. Olha para o nome, pentoses. Pentoses, lembra o quê? Lembra 5. O que são as pentoses? São carboidratos formados por 5 carbonos. Qual que é a fórmula química básica das pentoses? H10O5. Vê? X, 2x, X. X, 2x, X. Entendeu? Beleza. Dentro das pentoses, turma, a gente destaca duas pentoses. Quais são elas? A ribose e a desoxirribose. Qual que é a importância dessas duas pentoses? Essas duas pentoses formam os ácidos nucleicos. O DNA, no caso da desoxirribose, e o RNA, no caso da ribose. Esses ácidos nucleicos, turma, são o código da vida. É lá que estão as informações para construir todas as estruturas que formam os seres vivos. Então eu preciso dos carboidratos para construir essas moléculas. Olha aqui, um exemplo que eu trouxe para vocês de um carboidrato que não tem função energética. Mas eu volto a dizer, normalmente quando a gente pensa em carboidrato, a principal característica dele, que a gente leva em consideração, é encarar ele como um combustível. Então a pentose são monossacarídeos com 5 carbonos. Do lado de cá, eu coloquei para vocês as hexoses. Olha, se pentose é 5, hexose vai ser o quê? Hexa, 6. 6 carbonos. Se aqui foi C5H10O5, aqui vai ser C6H12O6. Essa normalmente é a composição básica dessas moléculas aqui. Dentre as hexoses, turma, eu selecionei 3 que merecem a nossa atenção. Quais são elas? A glicose, a galactose e a frutose. Diferentemente aqui das pentoses que eu apresentei para vocês numa função estrutural, aqui nas hexoses, elas sentem função primariamente o quê? Primariamente energética. Precisamos delas justamente para produzir, para conseguir termos energia para poder funcionar corretamente. Em especial, quem eu já enchi a bola ali atrás, a glicose. Beleza? Turma, no que diz respeito aos monossacarídeos, eu não tenho apenas pentoses e hexoses, não. Na verdade, nos monossacarídeos, eu vou ter monossacarídeos com 3 carbonos a 7 carbonos. Mas eu resolvi dar destaque aos principais, aos que mais aparecem no nosso cotidiano. Além dos monossacarídeos, eu vou ter também os disacarídeos. Pô, se mono era carboidrato com 1 açúcar, disacarídeo vai ser carboidrato com quantos? Carboidrato com 2 açúcares, certo? E aí eu elenquei aqui alguns disacarídeos. E aí presta atenção, turma, que eu coloquei uma legendinha para você saber identificar como é que a gente constrói esses disacarídeos. A maltose, por exemplo, ela é formada pela união do quê? Pela união de 2 moléculas de glicose. A sacarose é formada pela união da glicose mais a frutose. Repara que a minha legenda está aqui, ó. Quadradinho verde é glicose, quadradinho laranja é frutose, quadradinho roxo é a galactose. Olha a lactose aqui embaixo. Glicose mais galactose. Então assim eu consigo construir os meus disacarídeos. O que é pertinente você saber aqui? Os monossacarídeos, como são moléculas menores em relação aos disacarídeos, eles conseguem ser absorvidos mais rapidamente pelo nosso organismo. Ou seja, eles conseguem ser usados e processados muito mais rápido do que os disacarídeos. Os disacarídeos precisam de passar por um processo de digestão, de quebra, para eu conseguir acessar o que está no interior deles, tá certo? Mas qual que é a vantagem dos disacarídeos? Por eles serem moléculas maiores, eles acabam carregando mais energia do que os monossacarídeos, que entregam uma quantidade de energia mais rapidamente.
É legal da gente começar a observar isso quando a gente começa a pensar, por exemplo, em o que eu deveria me alimentar, pensando se eu vou fazer uma atividade física logo a seguir ou se eu vou demorar mais um pouquinho para fazer uma determinada atividade física, ou se eu estou durante uma atividade física ou não. Coloquei aqui, turma, então, a maltose, a sacarose e a lactose. E coloquei aqui embaixo a celobiose. O que é a celobiose? A celobiose, turma, é a decomposição de um outro tipo de carboidrato, que é o próximo que a gente vai ver, um polissacarídeo, e um dos mais importantes de todos, que é a celulose. Beleza? Então, eu vou rapidinho preparar a continuação do quadro para a gente discutir justamente esses que são os polissacarídeos, ok? Só que antes, volta aqui. Repara que a celobiose e a maltose são formadas pela mesma coisa, pela glicose. No entanto, essas glicoses elas têm algumas diferenças estruturais entre si. A organização das moléculas é um pouquinho diferente, o que vai fazer com que eu produza malto ou eu produza celobiose. Mas isso, turma, é só para vocês terem uma ideia. Vocês não precisam se preocupar com isso. Saibam identificar os diferentes tipos de carboidratos, ok? Então me dá um instantinho, vou fazer minha mágica, trocar aqui o quadro para a gente poder encerrar esse tópico dos carboidratos, beleza? Só um instantinho. Fiz minha mágica, gente. Troquei o quadro, tá aqui então, nós vamos discutir o último tipo de carboidratos que a gente precisa de falar, que são os polissacarídeos. Aí, ó, presta atenção, olha para o nome. Poli quer dizer o quê? Poli quer dizer muitos, quer dizer vários. Então, o que são os polissacarídeos? São os carboidratos formados por muitos açúcares. Eu aqui, turma, vou elencar para vocês 4 tipos diferentes de polissacarídeos. O primeiro que eu trouxe é justamente o amido. O amido, turma, é um polissacarídeo, é um carboidrato de reserva energética. O que isso quer dizer? Normalmente funciona como uma forma de eu armazenar energia. Aliás, eu não, as plantas e algas. Os seres autotróficos, quando precisam de armazenar energia de forma rápida, vão armazenar principalmente na forma de amido. Mas não que o amido não seja importante para a gente. Eles funcionam como reserva para esses seres autotróficos, mas o amido é uma das principais formas que a gente vai ter de acessar o quê? De acessar carboidrato na nossa alimentação. Diversos alimentos diferentes vão ter na sua composição justamente quem? O amido. Por exemplo, macarrão, trigo, pão, bolo, tudo isso leva na sua composição o amido. Os polissacarídeos, por serem formados pela união de vários carboidratos diferentes, tendem a apresentar cadeias muito longas. Essas cadeias muito longas, enormes moléculas formadas pela união de vários monossacarídeos diferentes, trazem essa molécula uma característica diferente. Que característica que é essa? A dificuldade de dissolver em água. Não sei se por um acaso, meu caro aluno, minha cara aluna, você já passou pela tentativa de tentar dissolver, por exemplo, maisena, que nada mais é do que amido de milho em água. Você já viu como é que é difícil dissolver? Justamente por quê? Porque essas moléculas são muito grandes, o que torna difícil a solubilização. Beleza? Reserva de plantas e algas, amido. E em nós animais? Qual que é a reserva que a gente usa? Essa aqui, ó, o glicogênio. Tanto o amido quanto o glicogênio são formados por glicose. A gente reserva, então, a nossa energia na forma de glicogênio. Então, quando você se alimenta e está buscando obter carboidrato, combustível para poder funcionar, e você não usou, todo o combustível foi disponibilizado na sua corrente sanguínea, num primeiro momento, ele vai ser armazenado no seu organismo na forma de glicogênio. Em que lugar do seu corpo? Fígado e músculos. Para quando você precisar de novo de combustível para você poder continuar funcionando, o que você vai fazer? Você vai quebrar essas moléculas de glicogênio para ter acesso à glicose que forma ele, ok? 2 polissacarídeos com função energética. Do lado de cá, turma, eu coloquei 2 polissacarídeos com função estrutural. O primeiro é a quitina. A quitina, olha para o nome, lembra muito uma outra substância que nós temos no nosso corpo. Que substância que é essa? A queratina. Mas toma cuidado. Quitina é um carboidrato. Queratina é uma proteína. Então não confunda um com o outro. A quitina, turma, é um carboidrato com função
estrutural. Ele leva na sua composição átomos de nitrogênio. Ele foge um pouquinho daquela fórmula básica que eu apresentei para vocês, do CxH2xOx. Ele tem nitrogênio na sua composição. Forma que tipos de estruturas? Nos artrópodes, forma uma estrutura que a gente chama de exoesqueleto. Sabe aquele crack que você escuta quando você pisa em cima de uma barata? Você escuta aquela quebrada, aquela crocância? É você destruindo o exoesqueleto desse organismo, que é formado desse material, desse polissacarídeo denominado quitina. Além dos artrópodes, os fungos também apresentam parede celular, uma estrutura externa à célula deles, que é feita desse material, esse material denominado quitina. O outro carboidrato de função estrutural que eu apresento para vocês, é a celulose, que vai fazer o quê? Vai construir uma outra estrutura, só que agora nos vegetais, a parede celular dos vegetais. A celulose, turma, é uma substância indispensável para a sobrevivência dos vegetais. Por que ela é indispensável para a sobrevivência dos vegetais? Porque essa parede celular, turma, ajuda as células vegetais a lidar com diferentes situações de estresse hídrico. Se está sobrando muita água no ambiente, se está faltando muita água no ambiente, a parede celular ajuda a célula vegetal a manter o formato dela. Daí a importância da celulose. Para nós, animais, a celulose é indispensável porque ela contribui para o nosso peristaltismo. O que é o peristaltismo? São os movimentos que naturalmente ocorrem no nosso trato digestório, levando o que a gente alimentou, que a gente ingeriu ao longo de todo o nosso sistema digestório, até eventualmente ser eliminado aquilo que a gente não conseguir digerir na forma de fezes. Justamente por isso, vale a pena a gente observar uma característica no que diz respeito à celulose. Gente, escuta o que eu vou falar aqui, ó. Nenhum animal consegue digerir celulose. Vou repetir essa frase. Nenhum animal consegue digerir celulose. Como a gente não consegue digerir celulose, essas substâncias têm o papel de servir para a gente para quê? Como fibra, justamente para contribuir para esse peristaltismo. No entanto, para alguns animais que são herbívoros, isso é um problema, porque eles também não são capazes de digerir a celulose. Como é que eles vão fazer para obter energia, para ter acesso ao combustível que os carboidratos dão? Ora, eles vão ter que estabelecer uma relação mutualística, eles vão ter que estabelecer uma relação de troca com micro-organismos que conseguem digerir a celulose. Por isso que, por exemplo, os ruminantes, tipo a vaca, ficam muito tempo mastigando e permitem que o alimento fique muito tempo dentro do estômago, para dar tempo que esses micro-organismos que vivem no interior deles, que dão conta de digerir a celulose, consigam efetivamente quebrar a celulose e, dessa forma, eles terem acesso à energia que eles precisam. Demorou? Bom, turma, com isso, a gente encerra as características no que diz respeito aos carboidratos. Então, na aula de hoje, a gente falou sobre as funções dos carboidratos, eu destaquei que uma das principais funções que ele tem é justamente funcionar como um combustível. Eu disse para vocês também que eles são classificados de acordo com o número de açúcares que formam os carboidratos, os monossacarídeos que são formados por um açúcar apenas, e dentro desses monossacarídeos eu tenho vários tipos diferentes de acordo com o número de carbonos. A gente destacou 2 tipos, as pentoses e hexoses. Eu tenho também os disacarídeos, que são os carboidratos formados por 2 açúcares, ou seja, eu uno 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo, e eu apresentei para vocês também os polissacarídeos, os carboidratos que são formados pela união de vários monossacarídeos diferentes. Bom que a gente viu aqui também, inclusive, que alguns têm função energética e outros têm função estrutural. Demorou? Galera, valeu demais, tudo de bom para vocês, até a nossa próxima aula.